Pessoal, tudo bem? Márcio, aqui da Império. Vamos a mais uma dica gramatical. Apresentaremos uma estrutura e logo após faremos um comparativo com a nossa língua portuguesa. Não é? Vamos observar bem os tempos verbais aplicados em inglês e vamos fazer um comparativo com a nossa língua portuguesa. Observem. We could have been killed during the fire if the firefighters hadn't arrived on time. We could have been killed during the fire if the firefighters hadn't arrived on time. Primeiramente, vamos traduzir para que possamos entender. Tá? Nós podíamos ter sido mortos durante o incêndio se os bombeiros não tivessem chegado a tempo. Tá? Agora, vamos fazer um comparativo com a nossa língua portuguesa. Observemos a primeira parte da estrutura. We could have been killed. Tá? Veja bem, could ele é um modal que, no comparativo com a língua portuguesa, ele, digamos assim, equivale a dois tempos verbais, que no caso aí seria pretérito imperfeito ou futuro de pretérito, certo? Portanto, could como pretérito imperfeito, podia, futuro de pretérito, poderia, tudo bem? Aí, se pararmos e observarmos com bastante calma, tá? We could have been. We could have been. Been, passado particípio do verbo to be, né? Do verbo be, Marcião. Né? Do verbo be. Né? Nós podíamos ter sido ou nós poderíamos ter sido. Ao falarmos ter sido, entendemos que estamos trabalhando uma ideia de passado. O poderia está por vir, que é o futuro de pretérito. Podia é o pretérito imperfeito. Então, aonde abre a concordância? Nesse caso, abre a concordância com o pretérito imperfeito. Nós podíamos ter sido. Porque ao falarmos nós poderíamos ter sido, poderíamos trabalha a ideia, digamos, de uma condicional. E nesse caso, nós não estamos trabalhando uma condicional, nós estamos trabalhando uma hipótese. Nós podíamos ter sido, aí o verbo kill vem no particípio. Nós podíamos ter sido mortos, mas não precisamos traduzir desta forma. Nós podíamos traduzir assim: nós podíamos ter morrido durante o incêndio. We could have been killed during the fire. Nós podíamos ter morrido durante o incêndio se os bombeiros não tivessem chegado a tempo. Portanto, essa estrutura, tá? We could have been killed, ela apresenta uma certa complexidade. Por essa razão que, quando comparamos ao português, nós encontramos uma certa dificuldade para que possamos entendê-la e depois saber passar a ideia, para que possamos ser entendidos pelo nativo da língua inglesa. A razão pela qual estudamos gramática é justamente para corrigir essa deficiência. Portanto, we could have been killed é uma hipótese. Podíamos ter sido mortos. Tá, mas não é por quem. Nós podíamos ter sido mortos porque houve um incêndio, certo? E nós estávamos ali, não é? No meio, não é? Do fogo ali. Então, os bombeiros chegaram antes que o fogo tomasse proporções maiores. Aí vem a hipótese. Nós podíamos ter sido mortos
podíamos encontrar-nos mortos durante um incêndio, se os bombeiros não tivessem chegado a tempo. Aí que entra aquela concordância do pretérito mais que perfeito do subjuntivo. Se os bombeiros não tivessem chegado. Aí é que entra algo bem interessante. Por essa razão, eu defendo a teoria do estudo gramatical para que tenhamos condição de saber exatamente o que estamos falando e verter a nossa ideia para o inglês e ser entendidos através dele. Essa é a razão única do estudo gramatical. Porque, olha que interessante, vamos traduzir a frase desta forma aqui, ó. Nós poderíamos ter sido mortos durante o incêndio. O incêndio já acabou porque os bombeiros chegaram e tomaram conta, ou seja, né, contornaram a situação. Nós estamos relatando, nós poderíamos ter sido mortos. Como que nós poderíamos se o incêndio já foi? Percebe? Poderia está por vir, mediante uma condicional. Então não abre concordância. Por isso é que eu estou falando que ao conhecermos tempos verbais em português, ao conhecermos concordância em português, fica muito mais fácil verter para o inglês. É bem mais fácil. Por essa razão, devemos estar atento à estrutura gramatical, não somente da língua inglesa, como também da língua portuguesa. Porque é bem interessante que ao falarmos de could, por exemplo, eu lembro de uma cena de um filme de 2007, não é? O filme chama-se Twilight, não é? Que em português recebeu o título de Crepúsculo, não é? Que é a história lá dos vampiros lá, né? Da Bella, do Edward Cullen, não é? É uma cena, não é? Que o Edward Cullen salva a Bella de um suposto acidente, não é? E a Bella estava no hospital ali, né, para fazer alguns exames para saber se não havia acontecido nada, não é? Aí o pai dela, quando chega, diz o seguinte, né, porque o acidente já foi, ela foi levada para o hospital, passou por exames, não é? Foi examinada lá pelo Dr. Cullen, né? E nada foi constatado. E quando o pai dela chega, ele disse, Bella, mas, poxa, você podia ter morrido. Na tradução, ficou desse jeito, você podia ter morrido. Ele falou, you could have been killed. You could have been killed. Quer dizer, você podia ter sido morta. Quer dizer, na verdade, porque a pessoa que provocou o acidente, entendeu? Então, é mais ou menos isso aqui, ó. Você podia ter sido morta por aquele motorista imprudente. Essa é a linha de raciocínio. Entendeu? Então, quando você fala, nós podíamos ter sido mortos durante o incêndio. Por quê? Porque, na verdade, foi, digamos assim, vamos trabalhar a ideia aí, vai, de uma irresponsabilidade de alguém que acabou provocando um incêndio e durante o incêndio você podia ter sido morto. Por quem? Pelo fogo produzido por uma pessoa, digamos assim, inconsequente. Vai? Vamos dizer assim que o incêndio tivesse sido provocado, tá? Não acidentalmente, mas por uma pessoa irresponsável, por exemplo. Sei lá, o cara deixou um vazamento de gás lá e acabou explodindo lá, certo? Então, o problema do inglês não é exatamente trabalhar a estrutura gramatical, e sim saber quando e onde usar. E saber o porquê que está usando, para saber se você está passando a mensagem correta. Porque a grande deficiência no inglês não é apenas falar o inglês. Não adianta você, por exemplo, trabalhar a pronúncia, certo? E decorar a frase montada. Porque se o nativo ele muda uma vírgula, você acaba se perdendo no contexto. Então você precisa estar seguro daquilo que você está falando. Portanto,
Às vezes as pessoas perguntam: puxa, Márcio, eu preciso realmente estudar gramática? Eu sempre aconselho, sim, que você não deve ignorar, porque é justamente a gramática, o conhecimento gramatical, que dá a você a confiança necessária para que você possa falar, ler, escrever, não é? Inclusive até ouvir, certo? Portanto, esta frase aqui hoje analisada, não é? We could have been killed during the fire if the firefighters hadn't arrived on time, não é? Nós podíamos, não é, ter sido mortos durante um incêndio se os bombeiros não tivessem chegado a tempo. Mas também nada impede, por exemplo, de você pegar essa estrutura e traduzir assim, ó, nós podíamos ter morrido durante um incêndio se os bombeiros não tivessem chegado a tempo. Nada impede. Desde que você conheça a estrutura, nada impede você de traduzir. Tudo bem? Olha aí, uma dica muito interessante, eu diria, não é? Eu espero realmente de coração tê-lo ajudado. Chama-me Márcio Antunes, aqui da Império Call Enterprise. Eu vejo vocês no próximo vídeo.